milhão de anos ainda estarei. Você pode declarar. Estaremos, Senhor, te amando, Deus. Aleluia. Você consegue entender a profundidade do que você acabou de fazer? Muitas das vezes a gente declara com a nossa boca, Senhor, eu te amo, marca a nossa vida, a gente faz totalmente ao contrário. Eu gostaria de fazer agora o irmão a refletir. Pedro estava lá no barco e avistou Jesus, andando sobre as águas. E ele falou, se é tu mesmo, mestre, me faça ir até você. E Jesus falou, vem. Muitas das vezes a gente indaga Deus, coloca Deus sobre a parede. E Deus, ousado como Ele é, Ele fala, vem. Nessa noite eu quero levar o irmão a refletir uma coisa. Para o irmão confiar mais na palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro em todos os sentidos e de todas as formas. Há poder no nome de Jesus. E uma coisa que queima no meu coração é que se a igreja entendesse isso, a igreja estaria curando muito mais. Se a igreja entendesse isso, a igreja estaria salvando muito mais vidas. Se a igreja entendesse isso, nós estaríamos com a igreja lotadas. Não de pessoas perfeitas, mas de pessoas feridas, mas querendo transformação, mas querendo mudança.
Eu quero levar o irmão a refletir o que a palavra de Jesus oferece para a sua vida. Eu quero levar o irmão a refletir também. Quando Jesus falar, vem, vem, meu irmão. Quando Jesus falar, vai, vai. Jesus está mandando você até aquela pessoa e falar, e liberar cura sobre aquela pessoa. O irmão não vai com medo da tempestade. Jesus está sim mandando você andar sobre as águas, mas vai sabendo do seguinte: Ele não está dentro do barco mandando você ir andar sobre as águas sozinho. Ele já está sobre as águas e falando, vem andar sobre as águas comigo. Então Jesus já está naquela cura do teu parente. Ele já está lá celebrando a cura no hospital. Aquele parente seu que está desviado, ele já está lá celebrando a conversão daquele parente. Nós queremos encher a igreja de pessoas sedentas do Senhor. Ele já está lá na frente comemorando as vidas salvas. Mas a igreja precisa entender isso, que o tempo de Deus, o tempo de Jesus não é igual ao nosso. Enquanto nós estamos pensando ainda andar sobre as águas, Ele já está sobre as águas. Ele já está sobre as águas. Então nessa noite nós precisamos sair daqui com esse entendimento. Senhor, que a Tua voz seja a nossa guia. Que a Sua voz seja, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir todo dia. Que nós possamos parar de dar ouvido para aquilo que não presta e ouvir a voz do nosso Mestre falando, vem andar sobre as águas. Quando Jesus tem te chamado, qual tem sido a sua resposta? Você quer ficar no conforto? Você quer continuar vivendo a sua vida? Ou você quer viver o extraordinário de Deus? Ou você quer andar sobre as águas? Jesus está chamando a tua igreja. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou e tu és meu. Nós somos teus. Aleluia. Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiarás. Diga se estou cegado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei. Você pode dizer isso a Ele. E além das ondas olharei. Não importa se o mar crescer, somente em ti, pois eu sou teu, tu és meu. Nós somos dele, confia nele, ele quer fazer. E a tua igreja, Senhor. Aleluia. Senhor, que nós possamos estar diante de Ti. Aleluia. Você pode declarar isso. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tudo que já estive, e minha fé, se isso é verdade,
seu coração, erga seus braços nesse momento. Declare isso para Ele, dizendo: e guia-me para que se joga nos braços do seu Pai, descansa nele. Sobre as águas eu caminho, Senhor, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. e guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Pra Tudo em ti confio. minha fé será mais firme, meu Senhor. Podemos aumentar o volume da sua oração e dizendo: e guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chames, diga a Ele: leva-me, leva-me. Minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E guia-me para que em tudo em ti, aleluia, Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. meu Senhor, em tua presença. E guia-me em tua igreja. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chames, leva-me do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E guia-me, e minha fé será mais firme. Aleluia. Descansa no nome dele. Descansa nele. Confia nele. Se ele está falando para fazer, faça. Se ele está mandando você ir, vá. Você precisa fazer dessa canção verdade no seu coração. É confiar nele. Pedindo para ele guiar seus passos. Pedindo para que ele faça-se presente na sua vida. Diga assim: ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti Descansarei. pois eu sou teu e tu és meu. Aplauda o nome dele. Aplauda o Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Você pode se assentar e declarar: eu dependo de Ti, Senhor, em todo o tempo da minha vida, em todas as escolhas, em todas as decisões. E ainda que o mar pareça revolto, eu vou confiar que em uma ordem Sua, tudo se acalma. Em uma ordem Sua, o mar profundo se abre. Porque o Senhor, e só o Senhor, é Deus. Essa deve ser a nossa confiança a cada dia das nossas vidas, para dependermos do Senhor em tudo que fizermos. É bom estar aqui e celebrar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Momento marcante do ministério do Senhor Jesus. Enquanto você acessa aí a sua Bíblia,
A gente vai ler os 11 primeiros versículos do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Quero pedir para você, estar aí em oração, essa madrugada próxima eu vou viajar para o Rio Grande do Sul mais uma vez, um tempo ali de trabalho, ajudando igrejas na reconstrução dos seus templos, pastores, de suas casas. Ore por isso, por mais esse tempo de reconstrução ali no Rio Grande do Sul, de igrejas acolhendo pessoas feridas, pessoas que perderam suas casas, mas que têm ali o acolhimento da igreja do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz. Deus, obrigado por esse tempo juntos aqui nesse lugar. Obrigado por cada lar que se abre agora, para conosco cultuar ao Teu santo nome. Pai, Tua palavra é linda, Tua palavra é viva e eficaz, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la nessa noite. Fala conosco, Pai, para que possamos entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Fala conosco, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é um tempo marcante no ministério de Jesus, e hoje eu quero falar com você sobre o tema chamados para uma vida surpreendente. Imagina ali a cena, Pedro, João, Tiago, eles eram sócios do ramo da pesca, eram pescadores experientes, passaram a noite toda, obrigado, pastor Douglas, passaram a noite toda lançando as redes ali e não pescaram nada. Aqui na igreja tem alguns pescadores, a galera sai para pescar, quando não resolve na rede, resolve no bolso, passa na pescaria e pega um peixe grande, tira uma foto e diz: olha o que a gente pegou. Pescou a noite toda, não pescou com o anzol, pescou com a carteira, mas pescou, não é? Mas Pedro ali, João, Tiago, a galera toda estava ali, eles não pegaram nada o tempo todo. Jesus chega pela manhã, está ali, e a multidão começa a comprimi-lo. Isso acontece no momento em que Jesus já tinha começado a operar milagres. Ele já tinha feito seu tempo de jejum, já tinha sido tentado pelo diabo, tinha vencido e derrotado o diabo pela palavra, ele já tinha ministrado ali alguns milagres, até a sogra do próprio Pedro ele tinha curado. A gente olha aí no capítulo 4, isso acontecendo ali, Jesus curando a sogra de Pedro. Agora ele está ali na beira do mar da Galileia, aqui no texto chamado de o lago de Genezaré, é o mesmo lugar, o mar da Galileia, um mar grande. Não é? Um lago ali com 23 quilômetros de comprimento, com 14 de largura, e ele estava ali à beira daquele mar, e ali a multidão se aproximava do Senhor para ouvir a palavra de Deus.
estava ali muito apertado. Jesus então olha para aqueles barcos que estavam ali às margens do lago de Genezaré, sobe em um deles, o barco de Pedro, e usa o barco de Pedro e transforma o barco do Pedro num púlpito. Porque não importa onde eu e você estivermos, nós temos a oportunidade de pregar a palavra, de testemunhar a palavra. Jesus usa aquele barco como um púlpito e usa aquela água espelhada ali como um sistema de som para ecoar a sua voz e ministrar aquela multidão que estava ali. Só que nesse quadro estava ali a multidão sedenta de ouvir a voz do Senhor Jesus, muita gente ali o comprimindo, e do outro lado Pedro e seus amigos e seu irmão André lamentando e lavando as redes para guardar as redes depois de uma pesca fracassada. De um lado, um homem se sentindo fracassados por uma noite de trabalho infrutífera. Eles viviam da pesca, tinha ali um monte de contas para pagar, e agora chega amanhã daquele dia, nenhum peixe, para nenhum denário, para nenhuma moeda. Imagina o coração de Pedro, de André, de João e de Tiago. E agora, como vai ser? Como a gente vai pagar as contas de hoje? Quantas vezes você acorda de manhã, abre o seu negócio, pensando no faturamento, que vai ser ali a conta para pagar as contas daquele dia, e nada. Quando você abre ali o saldo da sua conta e o patrão não pagou o salário. Aqueles homens estavam vivendo esse momento ali, mas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, uma multidão ávida por ouvir a voz de Deus, ávida por ouvir ali o Senhor ministrando aos seus corações. E aqueles homens estavam ali, apenas lavando as suas redes. Mas quando Jesus termina de ministrar àquela multidão, ele vira para o Pedro e diz assim: vai mais para o fundo. Vai mais para o fundo ali e joga as redes de novo. E aí Pedro deve ter pensado assim: mas o Senhor sabe de nada, ele não é pescador, ele é carpinteiro. Ele conhece de fazer o barco, ele não conhece de pescar. Mas Pedro, olhando e já sabendo de tudo que Jesus havia realizado, ele então faz aquela declaração: Senhor, porque é o Senhor que está mandando, então eu vou lançar, eu vou obedecer. E Pedro, naquele momento, experimenta um milagre inesperado, um milagre que surpreende o seu coração. O texto diz, como a gente leu, que as redes ficaram muito cheias, a ponto do barco quase virar. Chamaram ali os outros amigos, os seus sócios, e aquele barco se encheu tanto de peixe que quase virou também. Uma pesca maravilhosa aconteceu naquele momento. Mas o mais importante que aconteceu na vida de Pedro, ali, naquele instante, de André, de João e de Tiago, não foi a pesca surpreendente, foi o chamado. O próprio Deus os chamou. O próprio Deus os chamou para uma nova vida. O próprio Deus os chamou para uma nova trajetória. Jesus vira e diz: a partir de agora, Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai pescar vidas. E aquele pescador ali, humilde, na base da pirâmide da sociedade, vira o apóstolo poderoso usado por Deus. Ainda um homem vacilão, que em dado momento nega o Senhor Jesus 3 vezes, mas usado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor, foi líder da igreja que começa a crescer na cidade de Jerusalém e alcança as nações da terra daquele tempo. Então esse contexto é para que eu e você possamos entender que não importa quem eu sou, quem você é, Deus quer nos usar, e quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele então faz o surpreendente em nós e através de nós. Ele faz muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, porque Ele é poderoso para fazer dessa forma. Deus, Ele chama gente normal como eu e você para viver o sobrenatural, que só Ele pode realizar. Isso é viver pela fé. Isso é acreditar que o Senhor nos faz andar sobre as águas, que o Senhor nos faz atravessar o mar a pés secos, mesmo quando o desafio é muito grande, porque Ele é Deus e somente Ele é Deus. Olhando para essa passagem, em primeiro lugar eu aprendo que eu e você precisamos obedecer ao Senhor. Eu fico imaginando a cara do Pedrão aí. A gente sabe que Pedro era sanguíneo, não é? Pedro era explosivo. Pedro era daquele que tinham aqueles impulsos ali.
Não que tenha gente assim aqui em Heliópolis, lá na França. Tem alguns que são assim, não é? Explosivos. Pedrão era assim. E naquela hora, ele recebe uma ordem do Senhor: vai para o fundo. Vai lá mais para o fundo. Mas aquele homem ali, impulsivo, sanguíneo, explosivo, naquele momento escolhe obedecer. Se você é manso e tranquilão, porque tem uma galera que é manso, tranquilão, né, assim, né? Está sempre easy, Vladimir, né? É assim, o Márcio é assim, né? Uma pessoa bem easy, o pastor Robson, né? É grandão, mas é tranquilão ali. Mas imagina o dia que essa galera explode, para ver como é. Pedro estava ali e ele resolveu obedecer o Senhor. Pedro estava frustrado, não tinha pescado nada. Pedro estava preocupado com a sua casa, com a sua família, preocupado com a sua reputação, preocupado com o que ia acontecer ao final daquele dia. Pedro, ele estava cansado. Imagina ficar batendo a rede a noite toda e não pegar nada. Lança e recolhe, lança e recolhe, lança e recolhe o tempo inteiro. Ele estava cansado ali. Provavelmente ele estava bem irritado. Mas apesar de tudo isso, Pedro olha para a ordem do Senhor Jesus e obedece. Às vezes Deus nos dá algumas ordens difíceis de serem obedecidas, porque são ordens que parecem loucura aos olhos humanos. São ordens que ficam dizendo assim: como assim, Senhor? Como eu vou fazer isso, Senhor? Como? Não faz sentido nenhum que o Senhor está me mandando. Mas é assim, porque o nosso pensamento é limitado, o nosso pensamento é pequenino, Deus está olhando muito lá à frente. Pedro deve ter olhado para aquela cena e dito assim: o cara está lá lavando a rede, cansado, aborrecido, irritado, frustrado, preocupado. De repente vem o Senhor, entra no barco, não pediu nem licença nem nada. Foi andando, viu o barco, subiu, entrou. Imagina você, está com o seu carro parado, ali na rua, de repente chega alguém que curou a sua sogra, e entra no seu carro, se aboleta do volante e diz: vamos aí, ó, afasta um cadinho, bora aí. E Pedro olha para aquela ordem do Senhor, afasta um pouquinho o barco. Mas o que esse cara quer? Por que ele tem que, justo no meu barco? Não é possível isso. Será que ele não está vendo que eu estou lavando a rede da noite toda? Mas Pedro afasta um pouquinho o barco. E aí, ele se assenta para ensinar. Interessante isso, porque parece, é um detalhe, né? No capítulo anterior, quando Jesus estava na sinagoga, o texto diz que, em primeiro lugar, ele parou em pé e leu a palavra, e depois ele se assentou para ensinar. Era assim a postura do mestre. Para ler as Escrituras, a postura em pé, em reverência à palavra de Deus. É por isso que quando a gente pede assim: vamos ler a palavra de Deus, fica em pé em reverência à palavra de Deus. É em reverência à palavra de Deus. Os militares, quando a bandeira do Brasil ela é hasteada, todos ficam em posição de sentido. Nós fazíamos isso na escola. Nós aqui, a minha geração, né? A geração Nutella aí, não sabe nem cantar hino nacional direito. Mas a minha geração e da minha geração para antes, a gente cantava hino nacional todo dia, formado ali na escola, né? Olhava para a bandeira e chorava cantando o hino nacional. A gente sabe cantar o hino da independência, a gente sabe cantar o hino da bandeira, a gente sabe cantar o hino nacional. Tem galera que fala assim: tem hino da independência? Tem hino da bandeira? Tem. E todos nós ficávamos perfilados em pé diante da bandeira em honra, em reverência à bandeira nacional. Isso é um ato lindo de amor à pátria, irmãos. Desse ato de reverência também o povo fazia com relação à palavra de Deus. Por isso os mestres, quando eles iam ler a palavra de Deus na sinagoga, eles então colocavam-se em pé. Mas na hora de ensinar, eles se assentavam. E é isso que Jesus faz. Jesus se assenta ali, naquele barco de Pedro, para ensinar a multidão naquela hora. Aí Pedro olhou e disse: esse negócio vai demorar. Se o mestre sentou, é porque ele vai falar muito. E eu preciso terminar de lavar a rede. Eu preciso terminar aqui, tem que dar um jeito na minha vida, me virar nos 30 aí, porque eu não peguei peixe nenhum, tem que arrumar algum dinheiro. Mas Pedro, apesar de todo esse coração ali, preocupado com tudo o que ele fez, ele obedeceu.
Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com os problemas do dia a dia das nossas vidas, que nós nem paramos para ouvir e obedecer à ordem do Senhor. A gente entra num automático de uma vida. A gente acorda de manhã, já atrasado para o colégio ou para o trabalho, e aí não tem aquele primeiro momento de oração com o Senhor, ou então já vai orando enquanto escova os dentes, quando escova os dentes, né? E vai fazendo tudo ali, e já vai ali ganhando um tempo. Deixa eu ganhar um tempo com o Senhor aqui. Eu vou tomando banho e conversando com o Senhor, né? Eu boto o áudio da Bíblia ali para ficar ouvindo enquanto estou com o chuveiro, mas o barulho do chuveiro, quando você toma banho, é mais alto do que o áudio do celular ali da Bíblia naquele momento, mas eu estou ganhando tempo. E na verdade está perdendo, porque eu e você precisamos parar e ter ali uma atenção com Deus. Pedro estava com um coração ali em turbilhão naquele momento, preocupado com um monte de coisas ali para fazer, mas Jesus pediu que ele afastasse, e ele afastou seu barco para poder então o Senhor ministrar. A obediência a Deus é fruto de um reconhecimento de que Deus ele sabe de todas as coisas, de que Deus ele nunca chega atrasado, que Deus nunca me abandona, nunca me desampara. Então eu obedeço ao Senhor reconhecendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, e eu quero viver na dependência do Senhor, para então viver o que Ele tem para mim e para você. Mesmo que eu e você não conheçamos o futuro, nós precisamos obedecer ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, e com tranquilidade saber que Ele vai cuidar de nós. Jeremias diz isso: como é bom esperar tranquilo pelo socorro que vem do Senhor. Essa é a fé que eu e você devemos viver para, então, experimentar a vontade de Deus na nossa vida. A obediência a Deus, ela é um princípio espiritual que eu e você devemos viver na nossa vida. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram obedientes ao Senhor, mesmo que a obediência lhe custasse o algo mais precioso aos seus olhos. Abraão é um exemplo disso. Esperou 100 anos para ser pai. Em dado momento, Deus pede seu filho Isaque, e Abraão humildemente vai ali obedecer. Que ordem difícil para Abraão deve ter sido aquela de sacrificar Isaque. Tantas pessoas riram de Abraão, que teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, para ser o pai de multidões, e não tinha um filho sequer. E para o judeu o nome tem uma importância muito grande. Como é que tu pode se chamar Abraão, rapaz? Não tem filho nenhum ainda, já está com 100 anos agora. Naquela época não tinha alguns recursos que os homens usam hoje, aí depois de 200, né? Mas não tinha naquela época. Como é que faz? Aí nasce Isaque. Isaque cresce. E Deus vira e diz assim: Abraão, agora é a hora de você ir lá no monte sacrificar Isaque. É, Senhor, tá bom. Vai lá, começa a andar, você conhece a história. E Abraão estava ali com seu coração pronto para obedecer ao Senhor em uma das decisões mais difíceis da sua vida. Moisés é outro exemplo, foi criado por Faraó, estava ali no palácio, vivia no poder, vivia nas benesses ali de uma aristocracia egípcia naquele tempo, mas o Senhor o chamou para ser o libertador do seu povo, e ele então tomou uma decisão mais difícil de abrir mão de tudo aquilo para obedecer ao Senhor. Davi, o rei, segundo o homem, segundo o coração de Deus, que caiu e que pecou, e quando foi ali confrontado pelo profeta, ele se humilhou, se arrependeu, pediu perdão, e ali viveu a restauração do Senhor, obedecendo a Deus. Nós somos chamados à obediência ao Senhor. Nós encontramos na Bíblia muitos exemplos de obediência ao Senhor. E porque quando nós obedecemos ao Senhor sem o interesse de experimentar bênçãos, nós experimentamos bênçãos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ainda que não consigamos entendê-la. E quando então obedecemos a algo meio louco que Deus nos pede, nós experimentamos o que Pedro, João, André e Tiago experimentaram. Algo surpreendente. Talvez quando sob a ordem de Jesus, Pedro lançou a rede, pensou assim: vou pescar aqui alguns quilinhos de peixe, só para não sair zerado. Só que não foi isso que aconteceu. A pesca foi muito maior do que ele poderia imaginar, muito maior do que ele podia pensar.
Por isso eu e você devemos obedecer ao Senhor. Devemos obedecer ao Senhor que nos chama para uma vida surpreendente nele, uma vida marcada pela honra, uma vida marcada pela obediência, pela fidelidade, uma vida marcada por uma paz que excede todo o entendimento, uma vida marcada pela sabedoria que vem do trono de graças, uma vida marcada por fidelidade, uma vida marcada por generosidade, por humildade diante do Senhor, uma vida marcada por compaixão para com aqueles que sofrem, uma vida marcada por gratidão a Deus, por quem Ele é para nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a fonte da vida abundante. Obedecer ao Senhor é viver com alegria, servindo ao Senhor em todo momento e colocando as nossas vidas à disposição do Senhor, para que Ele faça o que Ele quiser. Quando a gente estuda a história de missões, existe um homem que é o pai das missões modernas. Os embaixadores aprendem sobre esse homem. William Carey, o Guilherme Carey. O cara era um sapateiro. Era alguém da base da pirâmide, da parte pobre da sociedade daquele tempo. Mas um homem apaixonado por Deus. Um homem que começa a ler e sozinho esse cara, um sapateiro, aprendeu o latim, aprendeu o grego, aprendeu o hebraico e aprendeu o italiano. E esse cara, ele gostava de ler, e esse era o hobby dele, a leitura. E aí ele percebeu que todo o império britânico crescia ao redor do mundo, mas o evangelho não. E a partir do momento em que ele entende isso, a rainha, o rei, toda essa monarquia tem ampliado o seu poderio ao redor do mundo, mas o evangelho não tem alcançado essas nações também. Então, Senhor, eu sou apenas um sapateiro, mas usa a minha vida. E aquele homem vai para a Índia, vai ser um pregador da palavra de Deus, um plantador de igreja ali por obediência ao Senhor. Ele traduz a palavra de Deus para vários idiomas, para vários dialetos ali, para 5 línguas dentro da Índia. Ele é um plantador de igreja ali, e ele depois foi traduzindo a Bíblia inteira para vários outros dialetos, e ele deixou um legado. Sabe o que ele deixou lá? Um seminário para formar pastores, para formar líderes da Índia. Um sapateiro, que sabia remendar sapatos, mas que colocou a sua vida diante do Senhor, dizendo, tá bom, Senhor, é para levar o seu evangelho às nações, aqui está a minha vida, eu sou apenas um sapateiro. Assim também Pedro ali, eu sou apenas um pescador, mas o Senhor está me mandando lançar a rede de novo, eu vou lançar essa rede de novo. Que legado você quer deixar quando você for promovido à glória celestial, quando você for chamado? Qual é a marca? É a cruz de Cristo. O Senhor, Ele nos chama para uma vida surpreendente nele. Pedro, ele teve essa experiência. Ali Tiago, André, tiveram essa experiência, João e todos que perceberam, tiveram essa experiência de algo fenomenal que Jesus fez. Mas isso não ficou há 2000 anos atrás lá na história. Isso acontece hoje também, quando Deus chama homens e mulheres comuns como eu e você para uma vida surpreendente diante dEle, para viver o sobrenatural do Senhor, para viver algo novo do Senhor em cada momento. Mas para viver algo novo do Senhor em cada momento, em primeiro lugar, é preciso obedecer ao Senhor. Mas em segundo lugar, é preciso ter fé, porque não dá para obedecer sem ter fé. Porque a fé, ela é o caminho da salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos de fé. É pela fé em Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador das nossas vidas, que nós recebemos a vida eterna. Hoje nós celebramos a ceia, quando nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz por nós ali. É essa fé que nos salva. Não é nenhum poder humano, nenhum decreto de nenhum pastor, é o poder que emana do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. A fé é assim, é eu crer naquilo que eu não consigo ver, mas sabendo que o Senhor vai ali me sustentar em todo momento. Aprendemos com essa passagem de Pedro, Tiago, André, João e toda aquela multidão com Jesus, que é preciso ter fé. Pedro poderia ter duvidado ali das palavras do Senhor Jesus, mas ele decidiu agir com fé. Eu e você todos os dias devemos fazer escolhas. Temos escolhido viver pela fé,
A fé é uma virtude fundamental nesse contexto nosso, de cristãos, de pequenos cristos, de seguidores do Senhor Jesus, porque a fé é uma confiança inabalável no poder e no amor de Deus, na sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Querido, tenha fé, creia. Os seres humanos podem estar dizendo que para você não tem mais saída, não tem mais solução, mas a última palavra é do Deus Altíssimo. É Ele quem tem a solução, é Ele quem tem a esperança, é Ele que tem a alegria, é Ele quem tem a força. A história do Pedro nessa pesca maravilhosa dá um exemplo da importância que é acreditar no poder de Deus, acreditar na soberania do Senhor. Jesus, Ele nos chama para uma vida surpreendente, que é uma vida de fé. Todos os dias, depositando as nossas vidas diante do Senhor. Porque a fé, ela nos leva a confiar que Deus nunca vai nos decepcionar. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas. As pessoas são falhas. Todos nós somos falhos, nós somos limitados. Muitas vezes não conseguimos atender às expectativas das pessoas ao nosso redor, com as nossas ações, com as nossas palavras, mas Deus não, Ele é perfeito. Ele não falha, Ele nunca falhou, Ele jamais abandonou alguém. Talvez você tenha experimentado o abandono de uma pessoa a quem você se dedicou, mas Jesus nunca vai te abandonar. É preciso crer nisso. Pedro ali estava começando um relacionamento com o Senhor, e naquele momento ele começa um relacionamento com o pé direito ali. Ele começa obedecendo ao Senhor e tendo fé, dizendo: Senhor, porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. É preciso ter fé no Senhor. Pedro ali, aquele simples pescador ali, ele viveu um momento que nos ensina que a fé, ela pode desencadear na minha vida mudanças extraordinárias que eu nunca imaginei na minha vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, de novo, nós encontramos vários exemplos de fé. Abraão, de novo, um cara de fé. Deus vira para ele e diz assim: filhão, larga tudo aí. Você é um cara rico aqui, mas você vai para uma terra que eu te prometi ali. Mas você nem sabe onde é ainda, e nem precisa saber, é só obedecer e seguir. Olha que louco. Larga tudo aqui e vai para um lugar aí, mas aonde é? Não precisa ligar o Waze não, só liga o carro e vai, que eu vou te mostrar. Mas como assim? É quando que eu vou chegar lá? Não importa, você não precisa saber, a hora que você chegar, tu vai saber. É obediência, é uma vida de fé. José era um jovem de fé, ele tinha fé no Senhor, ele não abandonou a sua fé no Senhor. O cara foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, foi maltratado ali, depois ele chega no Egito, é ali feito ali o homem de confiança do general. De repente, a mulher do general tem umas minhocas na cabeça, quer fazer uma grande besteira, José não topa aquilo porque era fiel ao Senhor, e vai para a cadeia, e fica lá odiado lá, mas ele manteve a sua fé, e na hora certa Deus o exaltou, Deus o ergueu, transformou a vida daquele jovem de fé, de um prisioneiro ao governador, o segundo homem mais importante da sua época. Por quê? Porque teve fé. Eu e você devemos ter fé em todo o momento. Eu e você devemos depender do Senhor, e a nossa fé, ela não pode ser abalada pelas lutas que nós enfrentamos. O Senhor, Ele vai orientar, e eu e você precisamos obedecer, porque Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer em nós e através de nós. Imagina o que Jesus fez através da vida do Pedro, do André, do Tiago e do João, apóstolos da palavra de Deus, homens que caminharam durante 3 anos lado a lado com o Senhor. E esses homens viveram o sobrenatural de Deus. Mas viver o sobrenatural de Deus pela fé não está limitada aos personagens da Bíblia. Viver pela fé é uma realidade para mim e para você, todos os dias da nossa vida, mesmo quando Deus nos pede coisas que nós não entendemos. Sabe, dia 26 do mês que vem, dia 26 de julho, eu vou completar 32 anos de vida com Deus. Eu tinha 26 anos quando entreguei a minha vida para Jesus.
E você já sabe, a minha história começou com um folheto evangelístico entregue ali no Largo da Carioca. Uma pessoa que, naquele dia, ela obedeceu a ordem do Senhor de estar lá no Largo da Carioca, um lugar movimentado, passa milhares de pessoas por dia, e ela estava numa calçada entregando o folheto evangelístico, e eu peguei um desses folhetos. Achei que era uma propaganda, compro ouro, compro prata, compro joias, que é o que era muito comum no centro da cidade. Mas não era. Na verdade, não era um folheto dizendo que queria comprar alguma coisa, era um folheto dizendo que alguém já tinha comprado a minha vida e já tinha pago por ela, e esse alguém é Jesus Cristo. E a partir daquela entrega, daquela decisão ali de crer no Senhor Jesus, no dia 26 de julho, numa abertura de uma conferência de juventude, eu entreguei minha vida para Jesus. E todos os planos que eu tinha de grandes pescas foram alterados pelo Senhor, para não mais pescas materiais, mas pescas espirituais que o Senhor tem acrescentado à minha vida ao longo desses 32 anos. Olha o que o Senhor fez comigo. Ele me deu uma vida abundante, Ele me deu uma família maravilhosa, Ele me deu uma igreja amorosa, Ele me deu comunhão com muitos irmãos, Ele me deu o privilégio de servi-lo em todo o tempo, de servir com alegria, seja num templo confortável como esse, ou no meio da lama lá no sul, como na semana retrasada, e na partir da semana que vem, de amanhã em diante lá. Ontem nós compramos todos os lava-jatos que tinham disponíveis em Porto Alegre, para que amanhã a gente comece a lavar as casas que estão ali ainda cheias de lamas. Para quê? Para servir ao Senhor, em algo sobrenatural que o Senhor chama. Sabe, se naquele dia eu tivesse pego aquele folheto, que aquela senhorinha, minha irmã em Cristo, que eu não sei o nome, voltei lá várias vezes para tentar reencontrá-la e não consegui reencontrar aquela irmã. Ela lançou uma rede no formato de um folheto evangelístico. E muita pesca tem acontecido a partir daquela ação que pela fé ela fez. Eu e você devemos viver pela fé. Devemos acreditar no cuidado do Senhor, porque quem está convidando você para um ato de fé não é uma pessoa humana, limitada e falha, é o próprio Deus, o Deus altíssimo, o Deus superpoderoso, o Deus que não tem ninguém que se compare ao seu poder. Esse é o Deus que está chamando você para uma vida de fé. Creia no Senhor Jesus e creia de verdade. Crer no Senhor Jesus não significa ter o seu nome no hall de membros de uma igreja. Tem muita gente que tem o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja, mas não vive a alegria da salvação, não experimenta ali a alegria de servir ao Senhor, não aproveita as oportunidades de viver em comunhão como família do Senhor. Então está desperdiçando as oportunidades que o Senhor nos dá. Às vezes nós fazemos muito isso. E aí é uma palavra para os jovens. Ontem nós tivemos um culto do GE aqui incrível. Foi uma bênção a comunhão que nós tivemos ontem aqui com a PIB de Belford Roxo. Mas cadê a galera? Cadê a galera? Estava dormindo, estava no shopping, estava no cinema. A gente tem um GE por mês, cara. Esse GE tu já sabe, é o primeiro sábado do mês. Então toma vergonha na sua cara. Esse sábado você reserva para estar aqui. Os outros você vai para o cinema, você vai passear, vai fazer o que você quiser. O mês tem 4 sábados, às vezes 5. Mas nessa hora joga fora essa oportunidade. Tivemos um tempo incrível, uma palavra abençoadora, um momento de comunhão com os irmãos aqui. E onde você estava nessa hora que não estava aqui? Especialmente os jovens, mas para você adulto também. O GE não é só para a juventude, não. Eu estava aqui, apesar que eu sou jovem, mas eu estava aqui. Talvez o mais experiente que estava aqui ontem, mas estava aqui com a galera. Mas e você, onde você estava? O que você estava fazendo? Você que é pai, mãe de jovens e adolescentes, por que você não traz seu filho para o GE? Aí depois, quando ele cair no mundo lá fora e preferir os convites do mundo, não joga a culpa no pastor Douglas, não, e nem na igreja. Se você não estimula seu filho a estar aqui vivendo e recebendo, e se integrando com outros jovens e adolescentes que estão professando a fé, que estão com sede de Deus, estão buscando ali se alimentar no Senhor. Sabe? É preciso dar prioridade ao que é importante. Isso que é vida de fé. É vida de fé, é dar prioridade ao Senhor.
em todo o tempo. É Ele mesmo que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então venha, você que é pai de adolescente, pastor, estou velho para estar no culto de jovens. Não é não. Eu saí do Flamengo com meu filho para ele estar aqui. Vim para cá para ele estar aqui, para estar servindo e estar vivendo esse tempo de comunhão aqui. Eu podia dizer: poxa, 46 quilômetros de casa aqui, vou ficar aqui. Não estou falando isso para me exaltar, não, mas é porque eu estou dizendo e ministrando aos homens, do cada homem é um guerreiro, que o pai, ele é o sacerdote do lar. Então, para que meu filho possa ter o privilégio de participar, eu vou fazer isso como sacerdote que estou trazendo meu filho para cultuar o Senhor, na casa de Deus. Isso é uma vida de fé, é uma vida de obediência. É preciso você fazer isso com a sua descendência. Não vai deixar para fazer isso depois que seu filho estiver desejando o mundo. Agora eu vou levar meu filho para todos os compromissos que tiver na igreja, eu vou trazer. Porque agora ele precisa de uma overdose de Jesus. Se você der todo dia ali, semear, você ensinar seu filho na palavra, você ser um exemplo para ele de fidelidade ao Senhor. Se você o estimular a amar a igreja e a comunhão na igreja, você não vai precisar dar uma overdose de Jesus, porque a dose que ele vai receber todo o tempo ali vai ser suficiente para fortalecer a sua fé, e ele vai estar preparado para rejeitar os convites do mundo, e ele vai sentir um prazer incrível de estar em comunhão no seio da igreja. Quer ver só outro exemplo? Quarta-feira é culto de oração, irmão. Vem para cá orar, irmão. Não fica em casa assistindo novelas, não. Não dá ibope para esses canais de TV aí que só falam besteira. Vem para cá orar. Vem para cá adorar ao Senhor juntos. Viver uma comunhão junto aqui. Vida de fé, mas que não ora e não sente o prazer na comunhão da vida de oração, na vida de adoração, tem alguma coisa errada. Porque quando eu me conecto com Jesus, eu sinto um prazer incrível de estar no meio do seu povo. Um prazer fenomenal de estar com Ele ali. Obediência e fé são marcas de uma vida surpreendente que só tem aquele que crê no Senhor Jesus. Mas a terceira lição desse trecho é que eu e você, nós devemos ser humildes diante do Senhor. O texto diz, aqui no versículo 8, que quando Pedro viu tudo que Jesus tinha feito, depois que Pedro viu a pesca maravilhosa que Jesus tinha proporcionado, ele disse assim: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro poderia ter dito assim: eu sou o pescador, está vendo? Eu sou o cara, olha aí, a maior pesca aconteceu por minha causa aqui. Mas Pedro entendeu naquele momento ali, pela fé e pela obediência, que aquela pesca não tinha acontecido por causa dele, aquela pesca tinha acontecido por causa de Jesus. E essa humildade do Senhor, de Pedro, diz assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E o texto ainda acrescenta que não somente Pedro, mas ele e todos os seus companheiros, os seus sócios e tudo mais, estavam perplexos pelo que Jesus tinha feito ali. Pedro teve um ato de humildade. Pedro, quando percebeu a grandeza do Senhor Jesus, ele se prostrou ali e se sentiu indigno de estar ali, tão perto do Deus Altíssimo. Mais ou menos o que aconteceu com Isaías, quando tem aquela visão do trono da glória de Deus e diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu não mereço estar aqui contemplando tudo isso. E aí o Senhor manda um anjo tocar com uma brasa ardente na boca ali do Isaías, para que ele tivesse então seus lábios purificados, pela humildade daquele homem ali. Eu e você devemos ser humildes diante do Senhor. Essa passagem nos lembra que eu e você devemos reconhecer o quão pequeninos nós somos diante da glória de Deus. Quanto pequeninos nós somos diante da grandiosidade do Senhor. Porque a humildade nos leva a reconhecer que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Ele mesmo nos ensina isso, dizendo: ei, eu sou a videira, vocês são apenas os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a realidade da minha vida e da sua vida. Sem Jesus nós não podemos. Nós não enfrentamos as enfermidades, nós não enfrentamos as dificuldades financeiras, nós não enfrentamos as dificuldades emocionais de uma maneira sábia sem Jesus. A humildade nos leva a reconhecer que não podemos fazer nada sem Ele.
A humildade nos leva a reconhecer que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Isso nos leva a uma fidelidade ao Senhor, entendendo que o progresso do nosso negócio, que a nossa promoção no trabalho, o fato de termos um trabalho, significa que Deus tem provido as nossas necessidades, e assim nós nos tornamos fiéis ao Senhor com alegria, por uma vida humilde que entende tudo que eu tenho, materialmente falando, vem de Deus. Tudo que eu tenho, a salvação que ninguém pode tirar de mim, vem de Deus. Tudo que eu sou, o que Deus me constrói como oleiro que me molda, vem do Senhor. Toda a minha vida vem do Senhor. Isso é uma humildade diante do Senhor. A humildade nos leva a uma vida de fidelidade a Deus. A humildade nos leva a uma vida de gratidão ao Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor é. A humildade nos leva a reconhecer que nem eu e nem você merecemos coisa alguma. Pedro olhou para aquele fato realizado por Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim. Eu sou impuro, eu sou pecador. Só que Deus, Ele não se afasta de nós pela nossa impureza. Ao contrário, Ele se aproxima de nós para nos purificar. Ele nos acolhe para nos perdoar. Ele nos acolhe para nos transformar. Ele nos acolhe para nos ajudar a dar um passo na sua direção e sermos cada dia mais parecidos com Ele. A humildade, eu e você precisamos de humildade para todo dia nos lembrar o quanto nós precisamos do Senhor. Porque a gente corre o risco de acordar um dia e achar assim: eu não preciso de Deus e nem de ninguém. Eu me viro sozinho. Eu sou o tal. Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não preciso prestar contas para Deus. Precisa sim. Porque o fôlego de vida é Ele que te dá. A humildade nos leva a reconhecer que nós precisamos uns dos outros. O que seríamos de nós se não tivéssemos uns aos outros? Se não nos ajudássemos mutuamente? Se não estendêssemos as mãos uns para os outros? Lá no Cada Homem é um Guerreiro, a gente está vivendo essa comunhão ali, essa ajuda mútua. A chapa fica quente, às vezes a gente está ali com um estudo para fazer, a gente para o estudo e não tem problema. Porque ali alguém está ali precisando compartilhar seu coração, sua angústia, pedir uma oração, e não tem problema, porque a gente está ali como brothers, como irmãos ali naquela comunhão, nos ajudando uns aos outros e reconhecendo que eu preciso dos meus irmãos. Há um cântico antigo que diz isso: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Essa é a necessidade. O humilde, ele reconhece que ele precisa do outro. Mas o soberbo pensa assim: eu não preciso de ninguém. A humildade também me leva a reconhecer os meus erros e a pedir perdão. Eu falhei. Eu preciso pedir perdão. A humildade me leva a reconhecer quem realmente eu sou diante de Deus. Uma vida surpreendente é uma vida marcada também pela humildade. Porque quando eu sou humilde, eu digo para o Senhor Jesus assim: me ajude. Eu preciso da tua ajuda. Deus, Ele olha para mim e para você, e quando encontra em nós uma humildade, Ele se alegra. Uma humildade que reconhece em todo tempo: Senhor, eu preciso de Ti. Para encerrar, quando a gente olha para essa passagem, para esse momento que o Senhor Jesus, Ele convoca os seus primeiros discípulos ali, nós entendemos uma grande transformação na vida de Pedro e daqueles homens. Aqueles homens ali, especialmente Pedro chamado aqui, Jesus diz: a partir de hoje, tu não vais ser mais pescador de peixes, mas de agora em diante, Pedro, não tenha mais medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. E sabe o que aconteceu? Eles deixaram os barcos à margem do mar da Galileia e seguiram a Jesus. E experimentaram uma transformação de vidas. Pedro reconheceu ali, após aquele grande milagre que o Senhor Jesus fez daquela pesca, que Jesus
é o único nome que deve ser seguido. O único que transforma a nossa vida. O único que traz para mim e para você uma vida nova. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir daquele momento, Pedro parou de pescar. Ele só vai pescar de novo após a crucificação do Senhor Jesus. Mas naquele tempo que ele volta ali para pescar, quando ele está voltando para a margem, Jesus já estava com um peixe assado na areia para compartilhar com eles ali, antes de dar as últimas ordens. Mas Pedro viveu uma grande transformação na sua vida, porque creu no Senhor Jesus, porque obedeceu ao Senhor Jesus, porque se apresentou humildemente diante do Senhor Jesus, entregando a sua vida, e ali a sua vida foi transformada. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos várias histórias de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas naquele momento do encontro com Jesus. O cego passou a enxergar, o aleijado passou a andar. A mulher que estava com fluxo de sangue há anos foi curada. A mãe viúva que perdera o único filho, viu seu filho ressuscitar. As vidas foram transformadas. A sua vida pode ser transformada a partir de um momento de colocar a sua vida diante do Senhor. Zaqueu, que era alguém que enganava o seu próximo, ele teve a sua vida transformada, e de usurpador foi aquele disposto a restituir 4 vezes mais o que ele havia tomado das pessoas, porque a sua vida foi transformada. O próprio Paulo, um perseguidor do povo de Deus, virou um pregador do Evangelho de Deus, teve a sua vida transformada. Ah, pastor, isso só acontece com esses caras da Bíblia? Não, isso pode acontecer com a sua vida. Se você se prostrar diante do Senhor e disser: Senhor, eu quero começar tudo novo na minha vida. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero viver uma vida surpreendente, porque Deus, Ele chama você para uma vida surpreendente. E sabe o que é uma vida surpreendente? É experimentar o poder de Deus, que é infinitamente poderoso para fazer muito, muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Ele opera na nossa vida. Deus, Ele deu a Pedro um significado para viver, e não era pescar para pagar contas. Pedro recebeu um novo significado para a sua vida, viver para servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele foi usado para que outras vidas fossem transformadas. Isso pode acontecer na sua vida. A sua família pode ser transformada a partir de você. Os seus filhos podem voltar para Jesus a partir de você. A sua casa, os seus pais podem ter uma experiência com Jesus a partir de você. Os seus colegas no trabalho, onde você estuda, os seus vizinhos podem ter uma vida com Jesus a partir de você. Até aqueles que cuidam da sua saúde podem ser impactados pela sua vida. Aqueles que são seus pacientes podem ser impactados pela sua vida. Aqueles que comandam a você, ou aqueles que são comandados por você, podem ser impactados pela sua vida. Se você aceitar o chamado de Jesus, venha viver uma vida surpreendente, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode imaginar. Mas eu quero usar você para isso. Eu quero operar na sua vida para isso. Eu quero operar na sua casa através de você. Eu quero operar nessa igreja através de você. Essa passagem do chamado dos primeiros discípulos de Jesus nos ensina sobre obediência, nos ensina sobre fé, nos ensina sobre humildade, nos ensina sobre transformação de vidas. E é isso que Deus está chamando você para viver hoje. Chega de acreditar naquilo que é vão. Chega de depositar a confiança ou a esperança naquilo que é passageiro, que perece. É hora de colocar a minha esperança no Deus eterno e altíssimo. Ah, pastor, mas eu sou membro de igreja há tanto tempo. Mas você vive pela fé, você vive em obediência, você vive em humildade diante do Senhor. Não responde para mim não, responde para Deus. Deus hoje está chamando você, não importa a sua idade, não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o que você viveu até agora, o Senhor está te chamando para, a partir de hoje, ter uma nova vida com Ele.
ter uma vida de maior fidelidade a Ele, uma vida de entrega a Ele, uma vida de dependência dEle, uma vida de obediência, uma vida de fé, dizendo: eu vou confiar nesse Deus, eu vou depender desse Deus, porque Ele é infalível, Ele não vai me abandonar. Uma vida de consolo, uma vida de alegria, de viver para o Senhor em todo o tempo. É Ele quem está te chamando, não sou eu. Ele já me chamou e eu já disse sim há 32 anos atrás. E olha, eu não me arrependo de ter dito sim para Jesus. Os meus amigos daquela época, alguns que disseram: não vai durar uma semana, você não vai durar uma semana essa vida sem o chopp que você gosta de tomar todo dia, um monte de chopp. Você não vai durar uma semana sem o cigarro, e eu fumava 2 maços por dia. Já se passaram 32 anos e eu continuo firme, não por minha força, mas porque o Espírito Santo de Deus, que teve misericórdia da minha vida e tem misericórdia da minha vida, tem me sustentado para viver assim. Eu sou uma prova viva de que é possível viver uma vida surpreendente, quando eu me rendo ao Senhor dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Jesus chamou Pedro, e Pedro disse sim. E a história bíblica ensina que através da vida de Pedro, milhares de pessoas foram transformadas. Talvez Deus queira transformar a sua família a partir da sua vida. Basta dizer sim para Ele. Deus está te chamando hoje para uma vida surpreendente com Ele. E eu não sei como você está hoje aqui, mas talvez aqui tenha alguém que nunca tenha dito ao Senhor Jesus: eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu te aceito e quero viver te obedecendo, te servindo. Eu hoje me entrego completamente para o Senhor, para que o Senhor faça algo surpreendente na minha vida. Em quanto tempo, eu não sei, é o Senhor quem sabe. O que é isso, eu também não sei, é o Senhor que sabe. Mas é entregar todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus desejos nas mãos de Deus. Feche seus olhos aí, talvez você hoje queira fazer isso. Há alguém aqui que pela primeira vez na vida quer dizer para o Senhor Jesus: eu te aceito, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida, eu quero verdadeiramente viver para o Senhor, e eu reconheço hoje a tua majestade, a tua soberania. Eu quero uma vida surpreendente em ti, Senhor. Há alguém que nessa noite quer dizer isso para o Senhor? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Senhor, hoje eu te aceito como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Talvez você nessa noite queira consagrar a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, às vezes eu fico meio desanimado e tal, aí Senhor, mas hoje eu quero viver esse ânimo novo no Senhor, ter uma transformação, para viver algo novo do Senhor. Alguém quer fazer isso nessa noite? Nós vamos cantar uma canção encerrando esse momento de culto ao Senhor. Se enquanto nós estivermos cantando, você deseja nessa noite consagrar a sua vida a Deus, talvez nessa noite pedir o seu batismo. A gente está com a classe de batismo preparando para o batismo no início do próximo mês. Então você nessa noite quer dar esse passo além. Enquanto nós estivermos cantando, você sai do seu lugar e vem, eu quero orar por você. Senhor, começa a fazer algo novo na minha vida. Talvez um casal nessa noite queira dizer para o Senhor: Senhor, faça algo novo no nosso casamento. Tá bom, mas pode ser melhor. Senhor, faça algo novo. Meu Deus, começa a fazer algo surpreendente lá na minha casa. Porque, Senhor, eu quero viver essa vida que só o Senhor tem para me dar. Pedro viveu isso, muita gente viveu isso. Você também pode viver isso. Nós vamos cantar ao Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós já vamos encerrar o culto dessa noite. Mas enquanto estivermos cantando, se você entender que Deus está te chamando hoje e você quer aceitar esse chamado, é hora de você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Senhor, começa algo novo lá na minha casa, a começar com a minha vida. Eu estou cansado de viver as mesmas coisas, de perder para os mesmos pecados, de ceder aos mesmos vícios. Hoje eu quero pedir ao Senhor: começa algo novo, algo surpreendente na minha vida. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar.
pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, O Senhor está te chamando para viver algo surpreendente em sua vida. Ele está te chamando para um ato de consagração, de entrega. não estou sozinho, Você não está sozinho. eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo
do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, nós queremos declarar a nossa fé e confiança em Ti. O Senhor há de prover de novo a alegria. O Senhor há de prover de novo a paz que excede todo entendimento. Senhor, em nome de Jesus, há pessoas me ouvindo nesta hora lutando contra uma depressão, contra uma tristeza, contra um desânimo. Em nome de Jesus, faça cair por terra, Pai. Ó Senhor, dá um ânimo novo, dá uma transformação, Senhor, que só o Senhor pode operar. Pessoas que estão aqui neste lugar e muitos dos que estão pela internet agora, Senhor, clamando por algo novo, por uma transformação, por uma vida surpreendente, que não é uma vida sem lutas, mas é uma vida marcada pela Tua presença santa. Ó Deus, chega de perder, chega de viver com dores, com tristezas, com correntes pesadas. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a liberdade no Teu Filho Jesus para pessoas que ainda vivem acorrentadas por tantas coisas que as impedem de viver essa vida surpreendente contigo. Eu não sei para quem estou dizendo isso, mas o Senhor, que é Deus onisciente, sabe. E quem está ouvindo sabe. Senhor, renova o ânimo, Senhor. Renova a alegria de viver para Ti. Ó Deus bendito, toma as vidas dos Teus filhos e filhas que estão aqui à frente, clamando por uma vida surpreendente, por uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida marcada pelo Teu poder. Tu és Deus onisciente. O Senhor conhece o que cada um está colocando diante de Ti. O Senhor é Deus onipotente, Pai. Nenhuma luta que nós enfrentamos, porque eu também tenho as minhas lutas, mas todas elas estão aos pés da Tua cruz. Senhor, nenhuma luta que nós enfrentamos pode superar o Teu poder, porque Tu és Deus onipotente, Pai. E não importa o que os meus irmãos estão colocando diante de Ti agora, eu creio que pelo Teu poder, tudo será vencido para a glória do Teu nome. Deus, Tu és Deus onipresente. Nós vamos sair deste lugar em alguns minutos, mas o Senhor estará conosco por onde formos, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ajuda-nos a viver obedecendo a Ti, confiando e crendo em Ti, humildes diante de Ti, experimentando transformações inesperadas pelo Teu poder. Senhor, abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que nos visita nessa noite. Ó Deus, que a Tua presença santa marque os nossos corações. Senhor, por onde formos ao longo desta semana, usa-nos com o Teu poder e para a Tua glória, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas limitações, renova, Deus, as nossas forças e usa-nos para a glória do Teu nome. Ó Senhor, abençoa o nosso caminho de volta aos nossos lares e usa-nos para a Tua glória, por onde formos ao longo de toda essa semana. Renova a cada manhã em nossas vidas a alegria de viver para Ti, assim como as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, que a nossa fidelidade a Ti também seja renovada. Cuida de nós, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos. Tu és o Jeová Jireh, o Deus provedor, que nunca falhou e jamais falhará, que nunca abandonou e jamais nos abandonará. Por isso, Senhor, nós não tememos as lutas, porque sabemos que o Senhor, que nunca foi derrotado, está ao nosso lado. Renova as nossas forças e nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. No nome que é sobre todo nome, o nome precioso